Bom, pessoal, estamos com a professora Maíra Almeida, que é advogada, professora do PPGD e da graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, é uma pesquisadora sênior, ela é doutora e mestre em Direito pela FRJ, pesquisadora visitante em Harvard Law School, com experiência em Direito Administrativo e Regulação de Infraestrutura. Além disso, ela também é pesquisadora do Laboratório de Estudos Teóricos sobre o Comportamento Institucional, LETACE, da UFRJ. É uma grande honra nós estarmos aqui na nossa humilde plataforma com uma professora de mestrado e doutorado, pesquisadora visitante de Harvard. Muito obrigado, professora Maíra. Vou passar a palavra para a professora que vai tratar, então, da sua aula inaugural de Direito do Consumidor online. Muito obrigado por aceitar o convite. Professora, passo a palavra, então, para a senhora. Muito obrigada, querido Guilherme, professor Guilherme, a toda a plataforma, todo o pessoal que está trabalhando junto à CEPTEM, e a vocês, né, alunos, queridas alunas que estão aqui hoje conosco. Inicialmente, eu dei um pouco aqui nos meus agradecimentos ao professor Guilherme, que gentilmente me convidou para essa cadeira, para montar esse curso, que foi um desafio no início, mas ficou um conteúdo muito legal, muito interessante. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês esse tema, que eu considero que é um tema muito atual, é um tema muito instigante, né, do direito do consumidor online, tendo em vista que muitas das nossas relações a gente faz, né, hoje de forma online, né, a começar pela nossa aula, essa nossa aula inaugural que está acontecendo agora, estamos todos conectados, né, a plataforma como uma forma, né, de disseminar o nosso conhecimento. Então, nessa aula inaugural, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o nosso curso, em que consiste o nosso curso, a metodologia, as etapas que nós partimos. E vou começar, portanto. Vou começar aqui a falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso curso, né? Quando eu fui, né, o professor Guilherme me convidou para apresentar, né, essa proposta para vocês do curso, eu fui seguindo os meus estudos, né? Inicialmente eu já trabalho, né, com direito e economia, ou seja, uma análise da economia comportamental. Pensei no início até em falar sobre isso de forma complementar, mas quando eu fui ver, né, estudar os casos, o entendimento do STJ, os doutrinadores, né, existiam tantas controvérsias ali que ficamos no âmbito prático. Então, ele é um curso bastante para a prática da advocacia, da atualidade, que somos nós, operadores do direito, e para a nossa vida, né? Principalmente para a nossa vida e para a nossa rotina. Por isso, eu dividi o curso em três grandes partes, tá? Três grandes partes. Na verdade, quatro. A gente pode tratar de quatro partes, de 3 a 4 partes. A primeira parte, eu falo de uma forma mais abrangente, começo falando da responsabilidade civil na internet, tá? Então, eu parto aí do Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet, que é essa legislação que tem aí um caráter um tanto complexo, em especial com relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Então, eu trato do Marco Civil da Internet desde lá do seu processo legislativo, né, de 2014, falando do Marco Civil desse artigo 19, que trata, ele é polêmico porque ele condiciona a responsabilização dos provedores de internet, né, com base no descumprimento de uma ordem judicial. Então, a gente analisa toda essa responsabilidade civil num primeiro momento, dos provedores de internet. Tá? Então,
o conteúdo que consta, né? Se um conteúdo é abusivo ou não, se é possível regular esse conteúdo. Então, qual é a responsabilidade civil, por exemplo, de uma plataforma, quando a gente fala aí de uma rede social, ou quando a gente fala de um site de vendas, né, em que há apenas o anúncio, ou que a plataforma também, além do anúncio, tem aí algum ganho, algum percentual em cima desse contrato, né? Então, num primeiro momento, é isso que a gente vai trabalhar aí de uma forma mais atenta, né? Então, partindo do Marco Civil da Internet, desse artigo 19, os casos concretos, né? Os casos concretos, que são muitos, o que diz a jurisprudência, em especial o STJ, e como imagino que alguns de vocês saibam, esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele está aí esperando um pronunciamento, né, do STF. Então, enquanto a gente não tem esse pronunciamento, que teses a gente pode defender, né? Então, para tentar entender um pouquinho como criar uma tese, né, de interpretação que seja mais proveitosa para o seu cliente, mais benéfica para o seu cliente. Tá? Então, eu parto aqui, eu trago casos da jurisprudência internacional, né, do Tribunal Europeu, do Tribunal também alemão, da Corte Constitucional Alemã, alguns casos que já foram julgados tanto na União Europeia quanto na Alemanha, né, porque esses países são países que já estão aí tratando dessa questão da regulação das mídias e do que acontece no mundo online, no mundo digital, há alguns anos antes de nós, né? Então, como eles já estão aí, já lidaram, né, com a aplicação de lei, casos concretos, matérias que já foram judicializadas e que já tiveram provimento jurisdicional, a gente busquei trazer para vocês os argumentos, enquanto o Supremo não analisa, né, se esse artigo 19 é inconstitucional ou não, tá? Então, eu trago também, né, portanto, como isso se dá, casos, jurisprudências e teses sobre a interpretação desse artigo 19 do Marco Civil da Internet, a depender do seu cliente. Quem é o seu cliente? O seu cliente é o consumidor, o seu cliente é uma plataforma, né? Então, a depender de quem você esteja advogando, quem você esteja patrocinando, eu trago aí algumas opções de tese que você pode se valer enquanto o Supremo não se pronuncia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tá? Então, nesse primeiro tópico, é isso que nós trabalhamos, com relação a essa responsabilidade civil na internet. Depois, eu também trago, ainda dentro dessa primeira parte, né, encerrando a discussão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, como está a responsabilidade civil por elevação do preço sem justa causa, né? Então, se a gente tem um produto que tem um preço aí elevado sem justa causa, quais são as consequências disso, né? Primeiro, a gente trata um pouco o que é justa causa. Aqui a gente tem uma discussão forte do preço, quando não é, o que é justa causa, o que não é justa causa. E esse é o primeiro módulo, tá? Depois, no segundo módulo, a gente vai começar falando sobre o e-commerce, né? O e-commerce que nada mais é do que o comércio eletrônico. Então, trazer qual é o conceito, né? Trago alguns conceitos para a gente debater sobre o comércio eletrônico e sobre a responsabilidade civil desse comércio eletrônico, né? À luz da jurisprudência do STJ, tendo em vista que o STJ é o tribunal aí superior responsável pela interpretação das leis federais, né? Então, como que o STJ vem se pronunciando com relação à responsabilidade dos sites, das plataformas, do site intermediário,
E a gente vai ver que são aí, Guilherme, bastante interessantes, que datam de antes do surgimento da internet como a gente conhece hoje, né? Então, é o desenvolvimento aí de entendimentos que vem desde a década de 90, né? Que o STJ veio adaptar para o comércio eletrônico. Bem, então falo aqui com vocês desse e-commerce, né, que é o comércio eletrônico. Então, trago para vocês o conceito, a evolução, os casos à luz da jurisprudência do STJ, né, o que o STJ entende sobre o tema. Esse é o segundo módulo, né? No terceiro módulo, que é o módulo bastante atual, né? Esse curso, eu acho que ele se destaca, assim como os cursos da plataforma Septem, né? Que é um curso muito atual, né? Então, o terceiro módulo, a gente fala da responsabilidade do influenciador digital, né? Porque o influenciador digital, muitas vezes, ele não só recomenda um produto, né? Mas ele tem uma relação ali de recomendação do produto como algo que a pessoa utiliza e que mudou a vida dela, né? Acaba sendo que é uma publicidade, mas uma publicidade num nível maior, numa profundidade maior, tendo em vista a proximidade que muitas vezes o influenciador digital tem com relação aos seus seguidores. Então, a gente começa numa discussão se o influenciador digital, primeiro de definir o influenciador digital, né? Se a gente pode dizer que o influenciador digital é um artista, né? Porque o artista vai ter, sim, o grau de responsabilidade, segundo o entendimento do STJ, e a diferença, né, entre o influenciador digital e a celebridade, né? E a celebridade, que é uma diferenciação bastante importante no direito civil. Então, a gente vai aprender qual seria o padrão adequado de um influenciador, né? Quais são as omissões que os influenciadores não podem cometer? Quais são os deveres dos influenciadores? Né? Qual é a responsabilidade que a gente pode colocar, né, por assim dizer, aos influenciadores, ou seja, qual regime de responsabilidade pode ser imputada ao influenciador? E, por fim, a jurisprudência, tá? É um tema que ainda não há julgado em tribunais superiores, tá? Por uma pesquisa recente, mas a gente consegue encontrar alguns julgados esparsos pelo Brasil que eu trouxe para vocês, tá? Definindo aí o que a jurisprudência fala com relação a função que os influenciadores desempenham, né, no momento em que eles fazem publicidades, que são muitas, mas a gente tem poucos julgados e temos bastante artigos, uma extensa com relação à responsabilidade do influenciador. Tá? E, por fim, no nosso último módulo, a gente vai tratar da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, com relação à LGPD, nós vamos analisar quais são as correntes doutrinárias que se adotam, né, podem ser aplicadas com relação à interpretação da LGPD. E, assim, aqui eu faço questão de dizer que não só nesse módulo, né, que é o quarto módulo, como em todos, eu faço, assim, nesse programa que eu desenvolvi, eu busquei trazer o maior número possível de correntes e de doutrinas, porque como são temas que ainda estão em discussão, alguns têm poucos julgados, quando tem, né, não tem ainda uma jurisprudência consolidada, nós temos como advogados liberdade, né? Nós temos liberdade de tese. Então, eu quis trazer para vocês o maior número possível de argumentos, de teses que vocês podem aí manejar de acordo com o caso que vocês estejam advogando, estejam atuando, estejam orientando, tá? Então, aqui, com relação à responsabilidade civil na LGPD, eu trago as correntes doutrinárias, sim, os pressupostos da responsabilidade
como que se pode responsabilizar alguém a partir da LGPD, né? E quem são esses sujeitos, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses agentes que respondem às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E também questões procedimentais, né? As questões de procedimentais no sentido de tratamento dos dados, né? Então, qual é o quadro para o tratamento de dados, né? Dada a transparência que a LGPD traz, né? Para esses agentes. E por fim, né? E por fim, os aspectos processuais, tá? Por quê? A LGPD, ela vai trazer a presunção de alguns pressupostos específicos e também a inversão do ônus da prova, tá? Ela vai inverter o ônus da prova. Então, como se dá essa dinâmica, como se dá essa relação, é o que a gente vai debater. É um curso com 7 horas, né, de aula, mais essa nossa aula, portanto, de 8 horas. É um curso bastante completo, bastante atual. Enfim, eu estou bastante empolgada de estar aqui hoje com vocês, né, nesse início de ano, dado que o ano, para muitos, só começa depois do carnaval. Então, agora, nesse mês de março, estar aqui com vocês, compartilhando com vocês esse curso que eu montei com muito carinho, com muita dedicação e bastante, tá bastante atualizado. Então, eu vou trazer para vocês alguns casos, algumas notícias que eu trouxe, atuais, que eu trouxe para o nosso módulo, tá? Para o nosso curso de Direito do Consumidor, para a gente debater. Um deles é uma notícia, né, que saiu na Folha no ano passado com relação ao Twitter, né, quando ele ainda não se chamava X, que diz o seguinte: Twitter se recusa a tirar do ar posts com apologia da violência nas escolas e causa estar em reunião, né, em reunião de pais, né, em reunião de pais numa escola. E aí, qual é a responsabilidade dessa plataforma, no caso do Twitter, né? O Twitter deve, de fato, retirar o conteúdo? Como que o Twitter, ou que agora se chama X, ou o Instagram, ou o TikTok, ou o YouTube, deve retirar um conteúdo? A partir do momento em que uma das partes se sentiu ofendida e faz uma mera notificação extrajudicial, ou não, ou é necessário esperar aí um provimento judicial, tá? Ou seja, se a gente fala que há necessidade de se esperar um provimento judicial, a gente fala também que é aí necessário que haja um contraditório, que haja uma ampla defesa, mas que também não vai ser algo célere, né? Que não vai ser algo célere, que necessariamente vai ser algo demorado, né? Que bom. Então, eu dizia para vocês desse caso do Instagram, né? Então, qual é a necessidade, né? Qual é a necessidade e mais, o que é necessário, né? O que é necessário para dizermos que uma plataforma deve retirar um conteúdo? Porque quando a gente entra na discussão, percebe que a gente entra numa discussão que envolve direitos fundamentais, né? De um lado, a liberdade de expressão, né, da pessoa que fez a postagem, que quer se expressar, mas a gente também tem aí a responsabilidade do provedor, né? Então, o provedor simplesmente não se responsabiliza, né? Ou o provedor é a pessoa responsável por notar se vai ter alguma violação ali ou não, né? E acaba, né, que existem algumas correntes, uma delas que advoga no sentido de que a própria plataforma notificada deve fazer uma avaliação, né, sobre a necessidade de se retirar esse conteúdo ou não. E quando a gente parte do pressuposto de que existem os poderes e as funções que vão exercer as funções institucionais, a gente coloca
uma plataforma fazer um juízo de valor sobre o que é apropriado, o que não é apropriado, o que viola direitos, o que não viola direitos, né? Então, esse é um questionamento, tá? Esse é um questionamento que a gente pode ter argumentos muito fortes para qualquer lado. Então, a gente tem um cenário anterior ao Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet, ele trouxe aí ao posicionamento, né? Porque até então a gente falava ou de uma irresponsabilidade total dos provedores, ou de uma responsabilidade objetiva, ou da responsabilidade subjetiva, né? Quais são os fundamentos? Então, em cada uma dessas teorias, eu trago para vocês fundamentos, tá? Que vocês podem usar. E é isso, tá? E é isso com relação ao Marco Civil da Internet que a gente analisa. Deixa eu ver mais uma notícia aqui legal para mostrar para vocês, já que eu não estou compartilhando a tela, mas nós temos alguns casos, né, que eu trago para vocês para essa discussão no direito internacional, que é o caso eBay versus L'Oréal, tá? É um caso, esse caso eBay versus L'Oréal, é um caso que trata da venda de produtos falsificados da marca L'Oréal no site da eBay, tá? Então, a L'Oréal alega, né, que alguns vendedores de produtos hospedados no site do provedor eBay estão violando a marca L'Oréal pelo fato de venderem produtos falsificados. E aí, né, no caso da eBay, esse foi um caso julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Como que se dá essa responsabilidade, então, dessas plataformas que têm vendedores que colocam ali seus produtos para serem vendidos, né? Essas plataformas, elas precisam necessariamente verificar a procedência de todos os produtos que vão ser vendidos ali ou não. E se ela recebe uma notícia de uma fraude, de uma violação, o que ela pode fazer? Né? O que ela pode fazer? Porque a gente sabe que também vender produto contrabandeado é crime. Né? Então, essa é mais uma discussão que a gente traz também. Artigo 19 do Marco Civil da Internet, eu trago alguns levantamentos, né, das repercussões gerais que estão lá, como a repercussão geral número 533, a repercussão geral 987, que são referentes ao julgamento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse artigo 19, tá? E a gente vai trazer sempre, né, por conta do tema mesmo, essa colisão de direitos fundamentais. Porque, de um lado, a gente vai ter a liberdade de expressão, né, que está lá assegurada, 5º, incisos 4º e 9º, e artigo 220 da Constituição, né, então a liberdade de expressão de um lado, e do outro lado, a gente vai ter os direitos à intimidade, o direito à vida privada, a honra e a imagem, que também estão no artigo 5º, só que no inciso 10 da Constituição, além do Código Civil, tá? E onde é que entra a defesa do consumidor, né? E é por isso que esse curso está muito rico, assim. Eu recomendo fortemente que vocês assistam às aulas e leiam o material, os slides, que ficaram muito legais, tá? A defesa do consumidor, ela vai atuar nas duas áreas. Por isso que você atuar, né, ser um advogado que se especializa no direito do consumidor para atuar no âmbito online, você vai atuar nas duas áreas, né? Desse lado da liberdade de expressão, com direitos como a liberdade, intimidade, vida privada, de um lado, você vai ter os consumidores, né, que buscam uma satisfação de garantia da liberdade de expressão, né, que são aqueles consumidores que são autores de postagens. Você vai ter o consumidor afetado, que se diz afetado pelas postagens, que é o direito do consumidor que vai atuar, tá? Então, assim, é uma área muito rica e tendemos a ter muita evolução ainda, né? Tendemos a evoluir bastante nessa área. É uma área de 5 anos, a gente verifica muitas mudanças, mudanças de legislação, mudanças de julgados, de posicionamentos dos tribunais, né? Até o Tribunal de Justiça da União Europeia
Também eu trago alguns julgados para vocês, eles têm uma mudança ali de entendimento, de jurisprudência, porque o que acaba, querida aluna, é que como é um ramo que a todo momento acontecem coisas novas, o direito ainda está um tanto experimental, né? A gente está experimentando. E dentro dessa experimentação, a gente pode trabalhar com algumas teses, tá? Então, assim, hoje para vocês, deixa eu ver aqui mais um caso legal para a gente comentar. Tem o caso também, isso é muito interessante, né, quando a gente fala de elevação do preço sem justa causa, que no direito do consumidor online a gente tem o fenômeno do geo pricing, né? O que é o geo pricing? É geo, né, de gel, de geografia, e pricing de preço. É a variação do preço de acordo com o local em que você está. Esse é um caso que já aconteceu há anos, né, nos Estados Unidos, que foi o caso da Amazon, Amazon.com, que oferecia os mesmos produtos, né? Só que esse produto, né, o produto X, ele tinha um preço diferenciado a contar do CEP da pessoa, né? Isso sem estar incluído o frete. Então, o que se verificava é que se a pessoa fazia a busca no site da Amazon num endereço nobre, existia uma tendência do site te indicar, né, o mesmo produto por um preço mais alto que de uma pessoa que faz a busca num lugar, né, numa área geográfica mais humilde, menos abastada, o mesmo produto virá um preço menor, tá? Então, esse é o geo price, é a diferença do preço de acordo com o lugar em que estamos inseridos, tá? No Brasil, esse caso, aconteceu um caso similar, né, que foi o caso do site decolar.com, tá? Que pelo mesmo pacote, valores diferentes de consumidores brasileiros em comparação com consumidores argentinos. Então, se você buscava um pacote partindo do mesmo lugar, né, partindo do mesmo lugar, com destino ao mesmo lugar, no mesmo hotel, no Brasil, em algum lugar do Brasil, o preço era um. Se você buscasse esse mesmo pacote da Argentina, o preço era outro e o preço era mais barato, né? E o preço era mais barato. Então, assim, algo muito similar ao caso da Amazon nos Estados Unidos, né? Tendo em vista que a Argentina, nos últimos anos, ela está aí com uma questão econômica, né? Uma moeda muito mais desvalorizada do que a nossa, então para eles, o preço era menor, e para nós, que temos com relação a eles uma moeda mais valorizada, o preço era maior. Tá? Então, esses são alguns casos que eu falo, que eu trago para vocês. Né? A gente vai trazer alguma discussão sobre direito de concorrência, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor trata de algumas disciplinas de direito concorrencial que foram parar no CDC, e isso impacta no mundo online, que é o direito do consumidor online, que é o que nós tratando. Método de pagamento, né? Pode existir diferença com relação ao método de pagamento, pagamento em dinheiro ou Pix, débito, crédito. Pode existir ou não pode existir? O que o STJ entende? O STJ aí tem mudanças, né? Mudanças de entendimento, né? E mais importante do que a gente entender as mudanças de entendimento, pessoal, é a gente entender os argumentos. Fazendo esse curso, assistindo às aulas, esse módulo, essa é uma tecla que eu bato muito. Entender, pegar o raciocínio jurídico das teses. Existem muitas teses, né? Dado esse experimentalismo que a área nos permite, né? Nos oferece. Então, para você jogar bem com essas teorias, entenda como elas funcionam, né? Pega esse raciocínio jurídico, tá? E aqui eu trago alguns casos com relação também agora ao e-commerce, né? Ao comércio eletrônico. Esse caso do geo pricing da Decolar já era um caso de comércio eletrônico, né?
casos também de garoto propaganda, né? Que o garoto propaganda é um ator que faz um comercial, né? Esse caso é o caso que serve de base para se começar a discutir a responsabilidade civil do influenciador digital, né? Então, é um curso que está muito conectado com a nossa realidade e com a nossa vida, né? Tem um caso também que eu trago para vocês que foi julgado pelo STJ no RESP, que é o caso do buscador do shopping UOL, né? Se pesquisa no shopping UOL, né? E vocês sabem que o algoritmo dos sites de busca, Google, qualquer site de busca, né? Ele trabalha ali com algoritmos que partem da sua preferência. Então, se eu digitar, por exemplo, estojo no meu aplicativo de busca e de lá comprar, estojo, comprar, vai me aparecer uma lista, né? Numa determinada ordem de links que necessariamente vai ser diferente da lista que vai aparecer para vocês. E aí, né? E aí? A gente pode, de alguma forma, responsabilizar esse buscador que coloca um link na frente do outro, né? Que se eu fui lá e comprei no primeiro link que apareceu, forma, e tiver algum prejuízo, óbvio, né? Que aqui a gente está falando de prejuízo também. Eu posso, de alguma forma, responsabilizar esse buscador que me deu uma primeira opção e eu tive prejuízo na primeira opção, porque, vejam, há um enviesamento, né? Geralmente a gente checa, a gente pode não comprar, mas a gente checa aqueles primeiros links, né? Então, como se dá a responsabilidade desse buscador, né? Então, eu trouxe para vocês esse caso, né, do buscador do buscador do site UOL, tá? E aí trago para vocês, até para a gente ter uma ideia também, né, um ranking dos influenciadores digitais, quem são os nossos influenciadores, né? Porque tem muita essa discussão antes, né? O STJ ainda não tem um pronunciamento com relação aos influenciadores, mas tem com relação à responsabilidade civil do artista e da celebridade, né? Existe essa diferenciação entre artista e celebridade, e o influenciador a gente não sabe ainda na nossa jurisprudência onde ele se encaixa. Mas aqui eu trouxe, né, eu fiz um levantamento, né, com relação aos influenciadores digitais no Brasil, né, quem são essas pessoas, né? Então, eu fiz um levantamento aqui de 10 pessoas, dos 10 maiores, né? E a gente tem, né, pessoas de muitas, muitas, muitas profissões, né? Além de gerador de conteúdo. Então é isso. Quem é o gerador de conteúdo? O que essa função tem a ver, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a Anitta, que é cantora, o Emerson Nunes, que é ator, o Marcelo, que é jogador de futebol, tem muitos seguidores, Tata Werneck, que é atriz, Bruna Marquezine, atriz, Gustavo Lima, cantor, Larissa Maísa, atriz, né? Então, também definir um pouquinho quem é esse influenciador digital. Muitas vezes ele se mistura com uma celebridade, né? Também uma celebridade, ou não é, muitos não são, né? E se tornam famosos no ambiente virtual, e por isso dali tiram seu sustento e recomendam produtos, né? Então é isso, teria casos para falar, mas eu estou vendo que já acabei aqui até me empolgando um pouquinho e ultrapassando, tá? Mas fico aqui agora à disposição para responder as perguntas de vocês, tá? Devolvo então a palavra ao professor Guilherme. Muito obrigado, Maíra. Sua aula foi excelente, muito esclarecedora, conseguiu fazer uma conexão perfeita com o online, né? O direito do consumidor no ambiente virtual, ficou excelente. Gostaria, então, agora, alguns colegas já tinham até levantado a mão, queria que abrir a oportunidade, se algum colega tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário a fazer. Vamos lá, pessoal, tem alguém com interesse aqui de comentar alguma coisa? Fale, Aline. Noite. Boa noite, Aline, tudo bem? Bem, eu gostei bastante da apresentação, é um tema que eu gosto bastante, direito do consumidor.
especialmente os novos direitos aí, e-commerce e responsabilidade civil na internet, tanto é que foi o meu tema de TCC, então eu gosto bastante, assim, e gostei também que você dá uma abrangência maior, né, falando aí da questão dos influenciadores, do LGBT, que eu ainda não atualizei muito bem. Então, assim, estou interessada no curso. Você saberia dizer se ele é disponibilizado para o assinante mensal? Sim, Obrigada. sim, o curso vai ser disponibilizado para o assinante mensal. A partir de amanhã já estará na plataforma. Então tá, muito obrigada. Obrigada, Obrigado, Aline. Aline. Bom que o nosso coordenador já respondeu. E eu fico muito feliz. Eu li seu comentário, né? Eu ia até falar sobre ele, que o seu TCC foi nessa área, né, da responsabilidade civil do influenciador digital, né? O influenciador digital. Fui nas minhas pesquisas também verifiquei que existem até pós-graduação, né, de tamanha complexidade, né, da vida do influenciador digital em tantas áreas, é marketing, é direito, é publicidade, é administração, né, como gerir seus recursos, que existem pós, assim, em alguns lugares do país, sobre a gestão, né, de uma carreira do influenciador digital. E a função do advogado aqui é fundamental. Então, é uma área muito interessante. Eu acho que tem muito mercado e vai ter. Então, sucesso nessa área. Só corrigindo que foi em relação ao e-commerce e responsabilidade civil, proteção do consumidor. Tá bom? Obrigada. Ah, tá bom. Foi sobre e-commerce, tá ótimo. Obrigada a você. Tínhamos um outro aluno, né, que levantou a mão, mas eu não sei se ele caiu, se ele saiu, né? Guilherme, você gostaria de perguntar? Fui eu, professor. Fui eu que coloquei que meu TCC foi sobre a responsabilidade digital dos influenciadores. Então foi você, desculpa, porque eu estava na apresentação e vi que uma Foi. mensagem subiu, aí ela falou, eu pensei Não, que não tinha tem sido problema ela. não. Mas são Não tem duas problema áreas, não. né? São duas áreas muito importantes, a questão do provedor também, a responsabilidade civil do provedor. É uma discussão, assim, no Brasil e no mundo, né? Porque, principalmente com relação a quando tirar um conteúdo, né? Então, como é que você entende que um conteúdo está violando, a gente tem o direito da liberdade de expressão, né? Como a gente entende que um conteúdo está violando a liberdade pessoal, né? Até recentemente a gente teve um caso, né, que ainda é um caso, não teve nenhum posicionamento, que foi de uma menina que cometeu suicídio, né? Não era famosa, então aí a gente tira o caso da celebridade, mas que criou-se uma fofoca, acho que uma conta no Instagram, que ela estaria tendo um caso saindo com o Whindersson Nunes, e essa pessoa, essa menina sofreu muito hate, né? Ela sofreu muito hate, muitas pessoas foram xingá-la, e ela não era uma pessoa famosa, ela não sabia como lidar com isso, porque era uma fake news. A mãe dela gravou um vídeo pedindo para essa página, né, que divulgou esse conteúdo, retirar esse conteúdo. Parece que notificou o Instagram, também não foi retirado. E dias depois, que ela disse que a menina estava muito mal, a filha se matou, né, praticou suicídio. Então vejam como é uma questão muito densa, né, e muito complexa, porque mesmo que o Instagram tivesse retirado o conteúdo, será que ele não estaria violando a liberdade de expressão de quem criou, né, de quem fez o... É um terreno bastante difícil, né, da gente transitar, mas estamos aqui, né? Nós que somos profissionais do direito, Guilherme, eu digo que o bom profissional do direito é aquele profissional que está muito ligado com o que está acontecendo no mundo, né? O direito é uma ciência social secundária, então as coisas acontecem no mundo para depois o direito dar um provimento, dizer como tem que ser. Então, o bom advogado é aquele que está ao que está acontecendo, e a plataforma CEP tem aqui sobre a coordenação do professor Guilherme, está muito atenta a todas essas mudanças, a toda essa atualidade do direito. Muito obrigado, professora Maíra, pelos seus comentários. De fato, a área do direito do consumidor é muito importante, primeiro,
levando em consideração o perfil aqui do nosso aluno, que muitas vezes são jovens advogados, a área do consumidor é uma das primeiras áreas que o advogado atua. Segundo, que é uma área que muitos advogados conseguem alcançar um êxito profissional considerável, levando em consideração a advocacia de massa, levando em consideração muitos tipos de processo de direito do consumidor. Hoje em dia, mesmo até urbano, tem demandado muitos advogados, né, por conta dos problemas que têm ocorrido, 1, 2, 3 milhas também. Por isso que a aula da professora Maíra foi muito demandada, foi muito sugerida pelo marketing aqui da nossa plataforma, da Septem, e também é importante destacar que a aula inaugural, bem como o curso completo da professora, estarão presentes na plataforma amanhã para mais de 5.000 membros da nossa plataforma. Então, eu acredito que até a professora Maíra vai começar a receber mensagens nas redes sociais e tal, de alunos que muitas vezes assistem a aula, compartilham depois. Aqui nós temos alguns que assistiram ao vivo, mas 99,9999% dos nossos membros, eles acabam por assistir posteriormente no streaming. Mas eu gostaria, então, de agradecer à professora Maíra, novamente, pela oportunidade, nós que ganhamos com o seu trabalho, com a sua atuação como professora. Também agradecer a todos os membros da Septem que estão assistindo a nossa aula ao vivo e também aqueles que assistirão gravada amanhã, no dia 6, a partir de amanhã, do dia 6. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora. Primeiro projeto de muitos que nós teremos aqui. Muito obrigada, professor Guilherme, é uma grande honra, eu estou muito feliz de estar aqui, um grande presente, que trabalha para que essa plataforma funcione tão bem, levando conhecimentos para tantos alunos, nos conectando a eles. Eu espero que vocês gostem do curso, que vocês podem mandar e-mail, podem me procurar nas redes sociais, podem me marcar, eu estou aqui à disposição para a gente trocar, né? Porque a advocacia também é isso, né? Troca, networking. Então, conte comigo, o que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui à disposição. Muito sucesso para vocês e para a carreira de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. A Aline colocou palmas, o Guilherme colocou muito obrigado. A professora e a Septem, boa noite. A Aline colocou boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos também. Finalizamos, então, a nossa aula inaugural.